Oi gente, bem-vinda de volta ao meu canal, me chamo Adriana. Nesse vídeo de hoje, ele vai ser um pouquinho diferente, que é contando sobre uma história que aconteceu comigo aqui em Portugal, de um soldado americano que estava me encantando, me conheceu pela rede social, pelo meu Instagram, já adiantando tudo aqui antes de vocês pensar que foi por algum aplicativo de relacionamento. Não foi, tá? Então fica até o final dessa história, eu tenho certeza. Isso vai servir de alerta, ou vai semelhar com algum golpe, gente. Qualquer pessoa tá sujeito a cair, né? Seja qualquer tipo de golpe. Eu acho que esse era um golpe que eu ia cair, mas vou te falar como foi. Tava alguma coisa errada e vou contar aqui tudo pra vocês. Como que chegou esse americano lindo, maravilhoso na minha vida e quis casar comigo, me pediu em casamento, fez plano de eu morar com ele nos Estados Unidos e aquele conto de fada. Bem que eu tava bem com o pé no chão, senão eu tinha me envolvido muito. Mais do que eu já tava me envolvendo, lógico, não vou mentir dizer assim, eu não me envolvi sim, porque o homem era um encanto. Ele soube chegar do começo até o fim, nunca me faltou com respeito, sempre mostrava que era real aquilo que ele tava me passando. Podia até ser, né, gente? Mas pela desconfiança e tudo mais, eu falei alguma coisa, aí tá errado. Não tem como um cara desse se encaixar com mim pela forma que ele tá falando. Então vamos lá, sem enrolação, e vamos abrir o jogo aqui e falar tudo pra vocês como que isso aconteceu. Antes de qualquer coisa, eu morro de preguiça de aplicativo de relacionamento, gente. Se tiver pessoas que tenham, assim, disponibilidade de estar nesses aplicativos procurando relacionamento, eu sou uma das pessoas que não tem paciência. Então, ele foi pelo Instagram. De repente me deu um oi, é normal receber muitas mensagens lá pelo meu Instagram. Graças a Deus meu Instagram é pequeno, mas tem um engajamento muito bom. Ele me deu um oi, tudo bem, eu respondi. Como tem muitos homens também no nossa rede social que já vem faltando com respeito, falando coisas que acham que a gente é obrigada, certas coisas que eu acho que você já imagina. O tipo de homem eu vou logo e bloqueio. Então ele me deu um olá e falou que gostava dos meus stories, que me achava muito bonita e aqueles elogios. E aí eu respondi naturalmente, como responde qualquer outro que me manda mensagem. Foi reagindo nos meus stories e perguntou se podia ter um bate-papo comigo. Eu falei que sim, que tava ali, conforme eu pudesse, tivesse meu tempo, eu ia responder ele sim. Que gostaria de me conhecer melhor, que eu era um tipo de mulher que chamou muita atenção dele, blá blá blá, aquelas coisas, mas sempre muito educado mesmo. E aí eu perguntei como que ele achou minha rede social, por onde ele me encontrou. Ele falou que dizendo ele que estava procurando uma amiga em comum que já tinha sumido da rede social dele e ele estava à procura dela e de repente bateu no meu perfil e gostou do meu perfil e chamou a atenção dele, foi onde que ele começou a me seguir. Aí eu fui prestar mais atenção nele, fui ver as fotos dele, gente. Aí eu falei, foi muito bonito. E é o que a gente sempre, toda mulher, eu acho que tem isso, de pedir pra Deus, eu quero casar com um homem assim, assado, louro, dos olhos azuis, rico, principalmente rico. E eu tenho muito eu sou pisciana, né, gente? Pisciana é muito sonhadora. Então eu sempre peço, sempre tem essa conversinha particular com Deus. E aí o homem veio justamente do jeito que eu prescrevi pra Deus a receita. Aí eu falei, esse negócio tá errado, não tá certo. E aí ele foi sempre, eu vou botando algumas conversinhas aqui, que vocês ir vendo alguns prints das conversas. Conforme eu ir falando com vocês, não vai ter como eu botar em ordem tudo que eu ir falando aqui, mas vocês estão vendo algum detalhe das conversas aqui. Ele começou aí todo dia me chamar a atenção, e aí foi onde que eu comecei também a procurar saber da vida dele. Foi onde que ele foi me falar que ele era um soldado americano, que tava num campo de guerra, mas esse campo de guerra era tipo uma missão de paz, que eu não sei em qual sentido ele me falou isso, que até hoje ainda governa minha mente. E ele tava lá por um tempo determinado, não sabia ainda quando que ia sair, mas quando saísse vinha ao meu encontro, me conhecer pessoalmente, porque tava todos os dias que ele acordava, era comigo na cabeça. Gente, o diabo é saliente. A gente começou a conversar e ele começou a chamar muito minha atenção pela educação dele. Ele nunca me faltou com respeito até o último momento que a gente teve a conversa. Isso foi o ano passado, tá, gente? Antes de eu esquecer. Foi em junho do ano passado que a gente ficou conversando. Início foi uns 2 meses que a gente ficou nessa conversa. E aí eu fui e perguntei pela vida dele, como que era e tudo mais. E aí onde que ele começou a falar que ele era filho único e que tinha perdido os pais em um acidente de carro. E ele quem ficou responsável por ele foram os tios, parente dos pais, e depois tinha uma pequena herança que estava envolvida, e por causa dessa pequena herança teve o desentendimento com os tios.
Então ele se considerava como se fosse só, que não tinha ninguém, por causa desse desentendimento de compartilhamento de bens. Então teve essa confusão entre eles, e então foi onde que ele decidiu participar desse negócio de guerra, de se inscrever, e foi pra lá e tava lá até então. Aí tudo bem, mas gente, muito educado, muito cavaleiro, muito, assim, além do homem ser muito bonito, o homem ser educado com você acordar de manhã com umas mensagens mais lindas, eu nunca tinha, olha gente, eu já fiz muita caridade pra homem feio, viu? Eu pensei assim, Deus tá me recompensando pela caridade e homem feio que eu já fiquei. Não que eu seja linda, maravilhosa, mas eu me acho linda. Ficou esse conjunto aí na minha cabeça de pensamentos. Ele começou a todos os dias, ali do decorrer do tempo que a gente vinha sempre conversando, a nossa intimidade foi ficando maior. Então, eu comecei a estranhar pelo tempo que ele tinha pra conversar comigo. Era muito difícil eu mandar uma mensagem, ele não me responder logo em seguida. E aí começou a me chamar de umas mensagens com as palavras carinhosas, de minha princesa, mensagem de manhã, coisa mais linda. E nunca de me faltar com respeito em momento algum. Eu falei, onde que esse homem tá querendo chegar? Quando chegou o momento que ele falou que não conseguia mais tirar eu do pensamento dele, que o tempo inteiro ele só tava pensando em mim, e todas as histórias que eu postava ele era o primeiro a ver. Aí eu falei, esse negócio, como que esse homem tá no campo de guerra e tem o tempo todo pra tá me vendo assim, esse negócio tá errado. Aí foi aí onde que eu comecei a ter assim um pouco de desconfiança, e aí, lógico que eu tava sempre com o pé atrás. Não dei pra ele porque que ele tinha tanto tempo de estar nas redes sociais, e perguntei sobre isso. E ele falou porque ele era um que trabalhava na parte de monitoramento lá, do negócio de computador, então ele tinha esse tempo pra estar mais me respondendo. E ele me convenceu a baixar um aplicativo, me convenceu porque eu não queria baixar esse aplicativo, porque eu queria o WhatsApp. E ele falou, me pediu pra mim baixar esse aplicativo, e eu fui com tudo, o custo eu baixei, a gente ficou conversando por lá. Mas eu sempre pedi no WhatsApp dele, que ele tinha que me passar o WhatsApp dele. E ele foi me passou onde que a gente ficava conversando pelo aplicativo, porque o aplicativo é por onde ele pode conversar por e-mail. E aí fica mais fácil pra ele, porque ele não tá entrando em redes sociais e dizendo ele que o chefe lá, o povo lá da tropa dele, não vê que ele tava tanto assim, entrando onde não era pra estar, né? Então ele convenceu a baixar esse aplicativo por causa disso. E a gente começou pelo WhatsApp e tudo mais. O aplicativo eu até já desinstalei. Fiquei tentando convencer ele me ligar por mensagem, vídeo chamada. E ele até então dava uma desculpa. Ele falava que não podia, que eu sei que também não pode. Eu imagino que, eu vou dizer assim, imagino porque eu não tenho noção como que funciona, né, gente? Mas eu imagino que eles também têm uma regra lá que não pode ter total liberdade, ainda mais em negócio de celular, essas coisas assim. Ele ficou assim, tipo, me querendo convencer que ele não podia me ligar em vídeo chamada. Mas eu sou muito teimosa e fiquei assim, sempre insistindo pra ele me ligar, pra mim ter essa conversa com ele, pelo menos pra mim tirar aquela dúvida. Ele se mostrava chateado comigo quando eu falava que não tava confiando totalmente nele, no que tava acontecendo. E aí ele me demonstrava que tava chateado, porque tudo que ele podia fazer e falar pra mim, ele tava mostrando, tinha mostrado foto, tava falando do dia a dia dele, blá blá blá. Isso pra ele era o suficiente, mas pra mim não. Então ele falou também do relacionamento que ele teve, de uma pessoa que ele relacionou com ela há um tempo, e aí ele pegou ela várias vezes traindo ele. Então por causa desse relacionamento que teve essas traições, ele se fechou de relacionamento, não queria se envolver mais com ninguém até me conhecer. Vou ver se eu acho essa conversa dele aqui e vou botar aqui pra vocês verem. Tudo eu vou tentar botando aqui pra vocês tentar lendo e acompanhando, por dizer assim, que eu não tô inventando história, tá, gente? E então, ele vira e mexe, ele sempre falava nesse relacionamento com essa mulher, que não sei o que, mostrava porque, como foi por causa de traição, então ele queria uma pessoa que ele confiava completamente, né, e que a pessoa confiasse nele. Eu tava trabalhando numa empresa, que foi a primeira empresa que eu fiz quando eu cheguei aqui em Portugal, falei com o meu subgerente, e assim, ele é uma pessoa super inteligente, e ele já tinha trabalhado em termos de negócio de polícia, alguma coisa assim, já fez parte de alguma coisa desse tipo. E aí ele pegou e falou pra mim, olha, toma cuidado, tem muito golpe em cima disso, em termos do que tá acontecendo. Dá um tempo, continua conversando com ele, e conforme vocês já estivessem se envolvendo mais, você pede dinheiro pra ele, uma quantia assim baixa, só pra mostrar que você tem uma precisão, se ele vai te mandar alguma coisa, ver qual é a dele. Boa ideia. Já gostei, se mandar qualquer quantia pra mim, tá ótimo. E fiquei nessa expectativa, esperando o momento certo pra me dar esse choque nele. Porque se ele quisesse ficar comigo por causa de dinheiro, ele ia ver que eu que tava querendo dele, né, gente? Então, tipo isso. E aí, a gente começou a conversar, foi só acrescentando cada dia mais, porque a gente
conversava muito antes de dormir, na hora que acordava, e cada intervalo que a gente podia estar um com o outro respondendo o outro, a gente sempre estava assim muito junto. Parecia que era uma coisa que já era de muito tempo. E as conversas dele era muito boa mesmo, sempre me levava muito pra cima e me deixava meu dia melhor. Então eu não vou mentir dizer que eu me envolvi, que foi muito bom esse momento que eu tive de estar nessa bate-papo com ele. Cheguei a conversar com meus filhos e falei: olha, mas vocês achou o príncipe encantado dela? Eu gosto de conversar com meu filho em certas coisas minhas. E falei pros dois o que tava acontecendo, foto e tudo mais. Aí meu filho mais velho: mãe, começa a aprender inglês, vai estudar um aplicativo. Ele passa o aplicativo, mas fica com os pés no chão. Aí meu filho mais menor: mãe, quieta, que isso é um golpe. Não tá vendo que isso é um golpe? Aí teve um certo dia que eu acordei e ele acordou me pedindo em noivado. Gente do céu, por que isso não foi verdade? Um príncipe desse, eu queria nem acordar. E aí ele foi me pedir em noivado, perguntou assim, eu lembro que eu não respondi logo em seguida assim, não, né? Eu acho que eu desconversei, quis assim, eu falei, esse negócio não tá certo. Aí ele foi e perguntou, me desculpa se eu tô apressada e tô avançando, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu falei, vamos dar tempo ao tempo, né? A gente tá se conhecendo agora, então deixa quando você vir aqui, porque eu não sei falar bem a palavra. Do tempo dele lá, que ele tava lá prestando lá o negócio de guerra, que ele saísse, ele vinha pra Portugal me conhecer pessoalmente. Aí eu falei, vamos dar tempo ao tempo, vamos ver como que vai ser, o tempo é que dirá. E aí ele sempre foi educado, falava com meus filhos, perguntava dos meus filhos, como é que estavam as crianças. Aí ele fez uma proposta, se eu ir para os Estados Unidos com o dinheiro que ele tinha, a gente ia montar um negócio e trabalhar para nós mesmos. E aí eu entrei em questão, olha, mas eu quero trabalhar, mas eu quero ter a minha dependência, blá blá blá. E não, mas você que vai mandar em tudo, aquela conversa muito boa. Gente, eu não sei falar em dinheiro, eu não sei que faz bem pra alma. E aí foi isso, e a gente foi até nesses assuntos pra vocês verem como foi bem mais profundo, né, gente? Tem muitas coisas aqui que eu tô falando, mas tá muito fugindo da minha cabeça. O que eu queria mais falar sobre o que aconteceu durante esse tempo. Peguei, já tava assim, vendo que aquilo dali já tava durando, e ele cada dia mais se aprofundando mais, tentando convencer que eu era aquela pessoa. Gente, esqueci de falar que eu consegui sim falar com ele por videochamada. Só que quando ele me ligava, a videochamada era muito rápida. Vou botar o videochamada aqui de nós dois tentando conversar um com o outro. Como ele disse que não falava nada de inglês, conversava comigo pro tradutor. E não ia entender meu português, mas eu falava hello, hi, não ri, gente. E aí, então, eu tentava fazer pra ele fazer sinal e ele não fazia. E esse tipo de vídeo, só bobo que pode cair em termos de videochamada, da pessoa pode botar um videochamada, fazer uma montagem e fingir que é a pessoa que tá falando com você por videochamada. Existe isso, gente. Eu falei, esse negócio não tá certo. Aí eu pedi de novo pra ele me ligar outros dias por videochamada. Mas já conversei com você. Eu falei, sim, mas foi muito rápido. Foi muito rápido mesmo, porque ele disse que a ligação tava ruim, não tinha como, deu aquela desculpa e que ficava, tipo, caindo a ligação e voltando, entendeu? Tipo, como se fosse num rádio ali de frequência, era tipo isso o sinal. Aí eu, tá bom, vai enganar o besta, que já foi enganada 300 vezes. Aí eu peguei, fui e pedi de novo, só que o videochamada foi quase não, foi do mesmo jeito da primeira chamada. E aí eu entrei em conversa com uma amiga minha que mora nos Estados Unidos. E aí falei toda a história pra ela, mandei toda a conversa pra ela e tudo mais. E aí ela foi, e ela tem uma amiga que é casada com um soldado americano, do mesmo jeito que ele trabalha e tudo mais. E certas coisas não batia. Ela pediu o número do telefone dele, eu dei, e ela pegou e entrou porque lá nos Estados Unidos é muito fácil localizar a sua localização por chamada, pelo telefone. E aí ela conseguiu, e era em outro lugar dos Estados Unidos que ele tava, não era num lugar que ele falou que tava lá na Síria, blá blá blá. E aí ela falou, aí não tem como, faz um vídeo chamada. E me deu algumas, assim, instruções pra ele fazer, e eu fiz assim, não deu certo, gravei pra ela, e ele, tipo, ficava sempre naquela mesma posição do primeiro, o segundo, outro vídeo, e o terceiro vídeo. Eu falei, tá. Aí tudo bem, pra finalizar essa história, senão o vídeo ia ficar muito grande, e aí eu tô pulando muita história aqui, gente, pro vídeo não ficar muito grande, tá? E aí eu fui conversando com Deus aqui na minha casa, eu tava fazendo uma comida ali, e preparando algumas coisas, e falei com Deus, Senhor, se isso for real, me mostra, porque eu já tô me envolvendo com isso, então me mostra. Por incrível que pareça, eu sempre gosto de estar sempre vendo um vídeo quando eu tô fazendo alguma coisa em casa, seja no YouTube, no Instagram, e eu abri no YouTube. Quando eu abri,
Gente, parece mentira. Saiu assim, porque geralmente quando você entra no seu YouTube, vai aparecer primeiro os vídeos de pesquisa que você gosta de estar pesquisando ali, já vai aparecendo aquelas certas coisas que você gosta de ver, né? Tipo assim, a Adriana já tá lá, se você curtir e se inscrever e tudo, você já vai estar lá na frente dela. E falar nisso, até esqueci de pedir no começo do vídeo, se inscreva no meu canal pra quem ainda não é inscrito, ativa o sininho, me segue no meu Instagram, dá o joinha que é muito importante. Isso tudo, gente, é pra mim, nós crescer junto e eu bater logo os 1000 inscritos, que é o que eu tanto espero. E vamos crescer junto comigo, por favor. Então vamos lá, continuando. Eu entrei no YouTube. Quando eu entrei, o primeiro vídeo que apareceu lá é sobre soldado americano que dá golpe. Aí tipo assim, foi o assunto que bateu com que a minha história. Eu rapidamente entrei no vídeo, comecei a ver os vídeos dessa mulher, eu maratonei os vídeos dela. E o nome dela é Adriana, alguma coisa também, o vídeo dela. Ela mora nos Estados Unidos, é casada com um soldado. Então tem muitas mulheres que caem nesse tipo de golpe, que era o que eu tava a caminho, acredito. Talvez não, né, gente? Vamos deixar, ficou a dúvida. E aí ela começou a falar que a história que ela falava batia muito com a minha, porque ele falava que ele era filho único, que os pais tinham morrido, então a história bateu muito com a minha. Eles procuram muito mulheres brasileiras, que eu acho que não sei, a mulher brasileira também é um pouco iludida com um homem de fora de outro estrangeiro, blá blá blá. Então tinha muita história de mulheres assim, que tinham caído nesse tipo de golpe, e como que elas caíram? Tinha muita mulher com depressão, contando a história, e ela delatava a história para essa mulher, e a mulher contava as histórias no YouTube dela, né, compartilhava. Então, muito delas mandava dinheiro pra eles. Por que mandava dinheiro? Da vez deles mandar. Porque eles sempre inventavam uma história que tava chegando no aeroporto e foi preso, perdeu o documento, não tinha dinheiro pra chegar, blá blá blá, quando chegasse aqui ele ia dar um jeito de devolver o dinheiro. Então, muitas delas acreditavam. Então, isso podia ser um caminho que tava pra mim, porque a história batia, entendeu? Então, eu vi essas histórias falando assim, que muitas mulheres procuravam fazer empréstimo pra mandar dinheiro pra eles e conseguir eles chegar o dinheiro até ele, numa conta de fulano, que tava preso, não sei que as histórias são tipo isso, sabe? Eles sempre davam uma desculpa, assim, bem, assim... Era convincente dela mandar aquela quantia de dinheiro que eles precisavam. Então eu comecei a maratonar uns 2 dias o vídeo dela e eu fui descansando, assim, fui esfriando com ele, porque eu tava muito empolgada, muito envolvida pelo carinho. Aí ele começou a sentir entre esses 2 dias, quando eu tava estudando as histórias, assistindo todos esses vídeos dessa mulher. E aí ele sentiu, assim, que eu tava diferente, porque eu não tava mais na empolgação. Quando ele mandasse mensagem logo eu respondia, aquela coisa. E aí ele perguntou o que tava acontecendo. E sempre com palavras muito bonitas, gente, muito, muito assim. Eu me senti muito bem, iludida, esse tempo que a gente teve um com o outro. E eu cheguei e falei a verdade pra ele. Gente, eu sou uma pessoa que eu não sei levar mentira pra lugar nenhum. Eu não consigo, só pra mim sobreviver de mentira, pois eu já sou finada. E aí ele pegou, e eu falei pra ele toda a história, que eu eu conheci uma mulher no YouTube, e que a história bate muito junto com a sua, e que é isso, e falei tudo, né? E aí ele zangou na hora, se sentiu mal, porque ele tava se sentindo traído, porque eu não tava acreditando na história dele, blá blá blá, isso, aquilo. Então ele me pediu desculpa e que não ia continuar conversando com uma pessoa que não acreditava nele. Aí ele rapidamente me bloqueou no WhatsApp. Só que o outro aplicativo ficou aberto, não tinha como bloquear, ficou sempre assim, que eu entrava, tinha uma mensagem dele lá, e ele, tipo, mostra assim, a última vez que ele entrou, não mostra que a pessoa tá online, alguma coisa, só mostra fulano, teve online e tal, tanto tempo. E ele depois sempre me mandava um oi, olá, eu sinto muito, sinto sua falta, porque você não acreditou em mim, não sei o quê, você é uma pessoa que eu queria, que eu fazia plano e blá blá blá, e continua querendo me convencer. Me iludir, acho eu, né? Então, gente, por que eu tô contando essa história, compartilhando com vocês? Justamente por isso. Isso pode aí acalhar, como diz os portugueses aqui, né? Isso pode identificar com alguma história de vocês, ou amiga, ou seja lá quem quer que seja, porque eu vi que tem muitas pessoas que caem nesse tipo de golpe. Então eu decidi gravar esse vídeo justamente para alertar qualquer um de vocês, ou para vocês terem conhecimento mesmo de como que acontecem as coisas com a gente. Eu aqui em Portugal, então... correndo esse risco de cair nesse tipo de golpe em pleno século XXI. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assistido aqui até o final. Quem assistiu até o final, fala aqui, comenta aqui comigo. Eu assisti até o final e comenta o que vocês acharam também, tá? Que eu vou estar aqui atenta aos comentários de vocês. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Tchau!